O anime tem início mostrando Arel, um garoto que chegou à idade em que receberá a bênção da deusa. Nesse mundo, esse momento acontece quando alguém completa 10 anos, e é através de um ritual sagrado que a pessoa descobre qual classe herdará. A partir daí, cada um se torna capaz de desenvolver habilidades próprias ligadas àquela classe. Enquanto toma café da manhã com a família, Arel permanece tranquilo, embora seu pai, Leon, comente em voz alta que não entende como o filho consegue estar tão sereno. Na sua idade eu não pregava o olho, nervoso demais para imaginar que classe teria, lembra Leon. A mãe, sentada à mesa, confessa que está ainda mais ansiosa agora do que quando foi a vez dela. Hair, a irmã, sorri com convicção e assegura que o irmão é a melhor pessoa que ela poderia desejar. Ele vai ter sem dúvida a classe mais impressionante, afirma. Fuer, meio envergonhado, imagina em pensamento que isso só faria Arel ficar popular com as garotas, mas logo rebate, exclamando que ele ainda é novo demais para namorar. Leon ri e retruca que, na idade do filho, já tinha várias admiradoras, então não seria impossível. Arel suspira por dentro, consciente de que, quando sua família começa a sonhar, ninguém consegue pará-los. Mais tarde, a igreja da cidade se enche de famílias aguardando o ritual. O padre Cargó se posiciona diante de todos e chama as crianças uma a uma, começando pelo lado direito. A primeira delas avança com passos hesitantes. O padre toca sua testa e a visão toma forma. Chamas, o peso de um martelo, o cheiro de ferro, ferreiro, anuncia o sacerdote. O menino corre radiante até o pai, orgulhoso por poder seguir seus passos. Em seguida, outros jovens se aproximam, um após o outro, cada qual recebendo sua bênção. Arel espera pacientemente, sem demonstrar emoção. Hairi se inclina e sussurra que a linhagem da família é poderosa e certamente lhe dará uma classe de destaque. Quando chega a sua vez, a atenção se volta inteira para ele. As pessoas comentam baixinho. Afinal, é impossível esquecer a união da princesa da Espada Fara com o arquimago Leon. Muitos acreditam que o filho deles herdará algo extraordinário. O padre pede a Arel que feche os olhos. A deusa mostrará a visão de sua classe, assegura. Porém, dentro da escuridão, Arel não vê nada. O sacerdote estranha, repetindo em silêncio o feitiço, mas percebe logo a resposta. Não há classe. A revelação cai como um choque sobre todos. Arel, confuso, permanece imóvel, tentando entender o que acabara de acontecer. De volta em casa, os pais tentam amenizar a situação. Leon comenta que trabalharão mesmo depois da aposentadoria para que o filho não precise se preocupar. Não há por que falar em morte agora. Reforça. Arel responde com firmeza que não pretende depender deles nem viver eternamente às custas da família. Até Irel se aproxima dizendo que, seja como for, estará sempre ao lado dele, mesmo que se torne rebelde. Arel balança a cabeça, deixando claro que não está triste. Desde criança treina esgrima com a mãe. Mesmo quando a espada parecia pesada demais, Fara o apoiava. Graças a isso, suas habilidades cresceram. Ele reflete que, se tivesse recebido a classe de espadachim, se tornaria forte sem esforço, mas mesmo sem classe já aprendeu muito. Afinal, a prática constante o moldou, ainda que a força da mãe o deixasse em desvantagem. Para ele, o esforço é o que mais conta, e isso o mantém firme. Fara se emociona, orgulhosa da maturidade precoce do filho. Leon concorda, afirmando que Arel está destinado à grandeza. Hairi acrescenta que o irmão mais novo já é incrível. Enquanto os três se perdem novamente em fantasias sobre o futuro dele, Arel decide ignorar e segue para o campo de treinamento. No local, 2 garotos duelam empolgados. É ótimo ter habilidades. O corpo até se move sozinho, comenta um deles, animado. Assim que notam Arel observando, param e o encaram. Reconhecem-no imediatamente como o garoto sem classe. Ele explica que apenas veio treinar, mas os meninos não entendem o motivo. Já somos espadachins, não precisamos treinar, só estamos testando nossas habilidades, dizem. Para provar, reiniciam o duelo diante dele. Arel observa em silêncio, refletindo que a primeira habilidade que um espadachim aprende é a esgrima básica, suficiente para torná-los adversários competentes. Depois de pensar um pouco, interrompe e pede a chance de lutar contra um deles. Os dois se entreolham, incrédulos. Como alguém sem classe quer enfrentar um espadachim? Questionam. Arel, porém, garante que será um bom desafio. O orgulho deles é provocado, e um aceita o duelo. Antes de começar,
O garoto pergunta se Arel ao menos tem a proteção divina. O menino confirma. Todos nascem com essa bênção. Uma barreira invisível que absorve parte do dano, embora golpes em excesso causem dor e exaustão. O oponente avança de imediato, golpeando com força. Arel ergue a espada e bloqueia com facilidade, revidando logo em seguida. O amigo observa sem acreditar que ele ainda não tenha vencido. Irritado, o espadachim pede ajuda, e logo os dois atacam juntos. Arel se esquiva, sorrindo em pensamento por finalmente enfrentar parceiros de treino mais próximos do seu nível. Nota, entretanto, que quase se chocam entre si. As habilidades não parecem ajudar no trabalho em equipe, reflete. Decide então terminar com um único movimento. Num instante, derruba os dois sem chance de reação. A vitória é clara, mas os garotos reclamam, dizendo que ele esperou até eles baixarem a guarda. Arel apenas sugere outro duelo. Nesse momento, uma voz firme interrompe. Uma garota de cabelos ruivos se aproxima, ordenando que parem. Vão reclamar assim? Em um campo de batalha real, um espadachim de verdade aceita a derrota, declara. Um dos meninos fica furioso, mas o outro o segura pelo braço e o alerta em voz baixa. Aquela ruiva não é quem ele pensa que ela seja. A jovem de cabelos ruivos se aproximou, reconhecendo imediatamente que ele era o filho da princesa da espada, Fara. Para ela, aquilo explicava o motivo de Arel conseguir lutar mesmo sem ter recebido uma classe, pois deveria carregar o talento natural herdado da mãe. Contudo, pensou que era cedo demais para que ele se orgulhasse, já que os dois garotos que enfrentara não passavam de iniciantes. A ruiva declarou que queria duelar com ele, prometendo mostrar a Elia, o sem classe, o que um verdadeiro espadachim poderia realizar. As crianças ao redor começaram a suspeitar que ela fosse parente do chefe da guarda, e logo ela confirmou. O Capitão Evans era seu pai. Ao escutar aquele nome, Arel recordou-se de um homem que de vez em quando aparecia em sua casa para pedir auxílio à sua mãe em caçadas contra demônios. A ruiva afirmou com convicção que o pai era alguém extraordinário, não apenas por ser um mestre da espada, mas também por liderar com firmeza, conquistando o respeito de todos. Porém, apesar de tudo isso, o título de melhor espadachim da vila sempre recaía sobre a princesa da espada, Fara, e essa era uma verdade que ela simplesmente não aceitava. Arel pensou que, no fundo, aquela garota estava irritada com sua mãe, e por isso queria descontar nele. Suas palavras deixaram a ruiva ainda mais enfurecida, acusando-o de acreditar que Fara era a melhor, como todos os outros diziam. Ele não negou. Em vez disso, confirmou que sua mãe era, de fato, a mais forte da vila. O olhar da garota endureceu, e ela afirmou que os filhos herdavam o talento de seus pais. Era por esse motivo que venceria Arel, provando que sua família superava a dele. Antes do início da luta, ela fez questão de ressaltar que já treinava como espadachim havia 1 ano, e jamais permitiu que distrações a afastassem do treino. Disse ainda que aprendera diretamente com o pai e já dominava habilidades intermediárias, o que tornava impossível que ele a derrotasse. Arel, porém, respondeu em pensamento que, se ela honrava o pai dela, ele também respeitava a mãe, que o ensinara a usar a espada. Por isso não tinha qualquer intenção de perder. Sem prolongar mais a conversa, ambos ergueram as espadas e se lançaram no duelo. Moviam-se com velocidade impressionante, obrigando os garotos que observavam a ficarem boquiabertos. Eles mal podiam acreditar que Arel realmente não possuía uma classe, já que conseguia se segurar diante de alguém com habilidades tão avançadas. A ruiva era de fato mais poderosa que os outros meninos, mas Arel percebeu que a fúria dela a deixava descuidada, e se aproveitasse disso, poderia vencer. Quando vislumbrou uma brecha, avançou com um ataque certeiro, mas foi surpreendido por uma técnica chamada corte de lâmina dupla. A força da investida o fez recuar com dificuldade, embora a própria ruiva tenha admitido espanto por ele ter bloqueado o golpe de tão perto. Sentindo dor, Arel levou a mão ao abdômen e, entre pensamentos, questionou o que havia sido aquilo, sem entender como ela podia atingi-lo de 2 ângulos ao mesmo tempo. Ela explicou que se tratava de uma técnica especial que produzia 2 cortes em um único movimento, impossível de ser defendido por alguém como ele. Mesmo assim, Arel declarou que não teria tanta certeza, o que fez a ruiva, apesar da raiva, admitir que ao menos coragem ele possuía. Alguns dias depois, Arel acordou em seu quarto, mas logo adormeceu novamente. Foi então que Hastir tentou despertá-lo. Antes que ele pudesse pronunciar qualquer palavra, levantou-se de repente, percebendo que já havia amanhecido.
Durante o café da manhã, sua irmã perguntou se ele voltaria ao treinamento especial, lembrando-o de que não precisava se forçar tanto, já que ela mesma sonhava em criar um mundo onde ele pudesse viver em paz. Arel ignorou os devaneios dela e saiu, deixando Haster preocupada. Ela não conseguia afastar a inquietação desde aquele dia em que o irmão voltara ferido. Farel tentou acalmá-la, dizendo que Arel sabia se cuidar, e mostrou-lhe uma caixa cheia de espadas quebradas. Eram todas as lâminas de treino que o garoto vinha usando diariamente. Parecia que a briga com os meninos havia acendido nele uma chama, e desde então, ele não parara mais. Haster reconheceu que aquilo era admirável, pois a falta de uma classe não o atrasara. Pelo contrário, ele parecia estar prosperando. Ainda assim, o desejo dela de criar um mundo gentil para o irmão não se enfraqueceu. Enquanto isso, Arel treinava na floresta, repetindo os movimentos até conseguir realizar 2 cortes simultâneos, tal como a ruiva havia feito. Sorriu, satisfeito, pensando que cada golpe que recebera havia valido a pena para aprender aquela técnica. De repente, um goblin saltou dos arbustos para atacá-lo. Ele reagiu no mesmo instante, executando o corte de lâmina dupla com perfeição, derrotando a criatura em um só golpe. Logo em seguida, ouviu o rugido de um monstro maior, muito próximo da vila. Preparou-se para alertar os guardas, mas o grito de uma criança o fez correr direto para o perigo. Entre a vegetação, avistou a mesma ruiva do campo de treinamento, ferida após enfrentar um goblin gigantesco. Arel percebeu marcas de treino ao redor e entendeu que ela também praticava ali, o que provavelmente atraíra a criatura. Ajustou a postura, consciente de que contra inimigos daquele porte era mais importante manter o equilíbrio do que apenas aplicar força. A ruiva, exausta, apenas esperava pela morte, incapaz de continuar lutando. No instante em que o goblin ergueu a arma para finalizá-la, Arel atacou com precisão, usando a técnica de lâmina dupla para dividir o monstro ao meio. Ela o olhou em choque antes de desmaiar pela perda de sangue, mas Arel a amparou para que não caísse. Observou que sua proteção divina havia se esgotado e perguntou-se onde estava a água sagrada dela. Ao notar a garrafa quebrada, decidiu oferecer a sua. Assim que recuperou as forças, a ruiva não agradeceu. Em vez disso, exigiu saber qual técnica ele usara. Arel explicou que era o corte de lâmina dupla. Ela não acreditou, alegando que tal habilidade só poderia ser executada com a proficiência adequada. Ele respondeu que era difícil, mas que havia treinado o dobro para aprender, acreditando que força e velocidade bastavam, desde que o tempo fosse perfeito. Confessou ainda que só descobrira isso graças a ela, por ter visto de perto seus movimentos durante a luta, o que o fez refletir continuamente sobre aquilo. A ruiva se sentiu desconcertada, embora reconhecesse que o vira executar a técnica diante de seus olhos. Ele acrescentou que odiava perder e queria garantir que na próxima disputa saísse vitorioso. Propôs então uma revanche, lembrando que havia salvo sua vida e cedido sua água sagrada. A garota concordou, mas no duelo Arel iniciou com um terceiro golpe inesperado dentro da técnica, deixando-a sem reação. Confusa, ela afirmou que o movimento era impossível, já que a habilidade se limitava a 2 cortes. Arel explicou que sua versão não estava presa às regras da habilidade oficial, podendo ser modificada conforme sua própria força. Mesmo vendo com os próprios olhos, a ruiva se recusava a aceitar. Disse que no fim era apenas uma imitação sem classe e que jamais poderia superar o golpe de um espadachim verdadeiro. Arel sabia que palavras não a fariam mudar de ideia. Então concluiu o duelo, usando sua velocidade recém-dominada para encurralá-la. Ele explicou que, depois de observar a precisão dela, havia ajustado e refinado seus próprios movimentos. Sem escolha, ela admitiu a derrota, enquanto Arel se afastava vitorioso. Alguns dias depois, durante o jantar, Farah mencionou que a filha de Evans havia partido para Bregia. Verre era conhecida como a Cidade das Espadas, lugar onde Farah vivera antes de se casar, fazendo parte de uma guilda. Ao ouvir isso, Arel pensou em seguir pelo mesmo caminho, determinado a descobrir até onde poderia chegar sem depender de uma classe. Assim se encerrava o primeiro capítulo. A estrada empoeirada se estendia em direção a Bregia, conhecida como a Cidade das Espadas. Dentro de uma carroça que avançava lentamente, algumas pessoas conversavam sobre suas próprias habilidades. Uma mulher comentou com voz firme que era uma espadachim chinesa. O homem sentado à sua frente respondeu em tom áspero que era um bárbaro.
Ela notou o olhar de desprezo lançado por ele e retrucou, lembrando que, sendo ambos de classes avançadas, precisavam colaborar e não se menosprezar. O homem, porém, rebateu dizendo que Claude jamais se misturava com pessoas que usavam roupas tão ridículas quanto as dela. Ela, sem se abalar, explicou que os espadachins priorizavam velocidade e, por isso, trajes leves eram indispensáveis. O motorista, incomodado com a tensão, interrompeu para dizer que os dois eram incríveis, ressaltando que, mesmo entre classes avançadas, as deles eram especialmente poderosas. Em seguida, com certo nervosismo, perguntou se poderiam usar esse poder, já que uma horda de orques bloqueava o caminho e todos corriam perigo. Tanto a mulher quanto o homem ficaram atônitos ao perceber que a horda era liderada por um rei orc. Normalmente, apenas um grupo inteiro teria chances contra tal criatura. Para eles, parecia impossível agir. Uma passageira implorou por ajuda, mas o bárbaro deixou claro que estava cansado apenas de sobreviver. Empurrou a mulher com seus filhos, ordenando que corressem, e a espada de lâmina dupla o seguiu, afirmando que não arriscaria a vida pelos outros. Sem alternativa, Arel se levantou decidido. Ele avançou contra a horda, eliminando os orques em sequência, com uma velocidade espantosa. Os que permaneceram na carroça só conseguiam assistir, surpresos, pois a cada movimento parecia desaparecer e surgir em outro ponto. O motorista murmurou para si que ele devia estar usando a habilidade de investida, algo impressionante, mas complicado de executar quando cercado. Ansioso, queria ver como ele reagiria em seguida. Cercado por vários inimigos, Arel girou sua espada em um arco perfeito, abatendo-os em um único movimento elegante. O motorista arregalou os olhos, sem acreditar. Reconheceu que aquilo era, sem dúvida, uma habilidade de contra-ataque conhecida como Dança da Espada, exclusiva da classe suprema de Princesa da Espada. Mas essa classe só podia ser alcançada por mulheres, e isso tornava impossível compreender como Arel era capaz de utilizá-la. Depois de derrotar todos os orcs, Arel avançou contra o rei orc, e com um golpe certeiro, o derrubou. Problema resolvido, voltou à carroça com tranquilidade e pediu ao motorista que seguissem para a sabresia, pois desejava treinar lá e se tornar ainda mais forte. O motorista riu sem jeito, observando que ele já era incrivelmente poderoso. Um garoto, animado, quis saber qual era a classe de Arel, mas Arena explicou que ele não possuía nenhuma. A cena mudou para um momento ocorrido 5 anos depois. Karel havia dominado a técnica do corte de espada dupla. Ao ver isso, sua mãe ficou em choque, quase acreditando que sonhava, já que ainda não aceitava no coração o fato de seu filho não ter classe. Farah começou a chorar, culpando-se por ser uma mãe falha, mas Arel a interrompeu e afirmou com firmeza que não era sonho algum. Explicou que aprendera o corte de espada dupla sozinho, após muito treino, e agora queria reproduzir outras técnicas. Pediu então que ela lhe ensinasse as habilidades da Princesa da Espada. Depois de dominá-las, pretendia ir a Brezia para ver até onde poderia chegar. Farah parou de chorar, sua expressão transformando-se em alegria pura. Em seguida, correu para contar ao marido e à filha que Arel era um prodígio. 5 anos mais tarde, Arel finalmente chegou à cidade da Espada de Brezia, um lugar repleto de espadachins de todos os estilos. O motorista comentou que muitos ali eram de classes avançadas. Arel disse calmamente que também era. Isso chamou atenção, pois um motorista comum não deveria identificar técnicas de espada com tanta precisão. Então, o homem revelou ser um cavaleiro do vazio avançado, que às vezes trabalhava como condutor porque batalhar todos os dias era exaustivo, e dirigir o ajudava a clarear a mente. Arel achou curiosa aquela escolha de vida, embora nunca tivesse pensado em algo parecido. O motorista então sugeriu que, sendo a primeira vez de Arel na cidade, deveria procurar ingressar em uma guilda, já que os torneios de combate exigiam filiação. Arel respondeu que esse era exatamente seu objetivo: enfrentar guerreiros fortes. O motorista riu e advertiu que havia guildas perigosas, aconselhando cuidado. Assim que se despediu, Arel entrou na cidade, onde várias guildas buscavam recrutas. Entre elas, havia a Calvaries, formada por nobres cavaleiros que defendiam o avanço mútuo, e a Sword, aberta a qualquer usuário de espada, inclusive caçadores e ladrões. Enquanto caminhava sem destino certo, foi surpreendido por uma garota que tentou pegá-lo desprevenido. Ele se esquivou sem perceber, e ela, impressionada, concluiu que ele devia ter muito talento.
Levantando-se sorridente, explicou que sua guilda estava recrutando membros e lhe ofereceu imediatamente um contrato de associação. Arel recusou de imediato e seguiu andando. A garota o alcançou e questionou como ele podia rejeitar sem sequer olhar o contrato. Ele respondeu que só uma guilda desesperada por falta de membros agiria assim. A observação a feriu, mas ela insistiu, dizendo que sua guilda era conhecida. Diante da dificuldade, ela ofereceu um benefício especial, um dia inteiro de encontro com ela. Arel declarou sem titubear que não tinha interesse. Ainda assim, em seus pensamentos, notou o quanto a atitude dela lembrava sua irmã. Aquele jeito convencido, mesmo sendo tão ingênua. Passando ao lado dela, perguntou qual era a guilda mais forte da cidade. A garota, mesmo achando a pergunta rude, respondeu que era a Lâmina Negra, famosa por possuir 8 espadachins de rank A. Decidido, Arel se dirigiu até lá, mas foi informado na entrada que precisaria passar por um teste. Na recepção, viu uma fila longa de candidatos aguardando. Ficou animado com a expectativa. Quando chegou sua vez, a recepcionista explicou que deveria se registrar, e para isso era necessário ter classe avançada ou superior. Arel disse que não tinha nenhuma classe. A recepcionista riu, sugerindo que fosse embora. Outros começaram a cochichar, comentando que nenhuma guilda aceitaria alguém sem classe. Arel pediu uma exceção, garantindo que conseguiria passar no teste, mas foi novamente rejeitado. Nesse instante, um espadachim de rank A entrou e a recepcionista esqueceu completamente de Arel. Ele tentou então outras guildas, mas foi rejeitado em todas pelo mesmo motivo. Cansado de tantas negativas, sentiu-se desanimado, sem imaginar que até mesmo participar de um teste seria tão complicado. Nesse momento, lembrou-se da carta de recomendação que sua mãe havia lhe dado, destinada à guilda onde ela própria estivera. Antes considerara desnecessário usá-la, mas agora percebia que sua mãe provavelmente já previra que esse momento chegaria. Arel não pretende perder mais tempo e segue determinado rumo à guilda que havia escolhido. Porém, antes mesmo de chegar, a garota de antes surge de repente diante dele. Ela acredita que ele ainda não encontrou um lugar para se unir e, com insistência, oferece novamente a própria guilda. Arel, sem dar importância, continua andando, mas a jovem o acompanha e revela, em tom aflito, que a guilda está prestes a ser dissolvida por falta de membros. Ele responde friamente que aquilo não é problema dele. A garota chega a se ajoelhar, implorando que ele aceite, pedindo que considere como um ato de bondade. Ainda assim, Arel recusa. Desesperada, ela promete até lamber seus sapatos se necessário. Ele, com certo desdém, aceita, mas quando ela ergue os olhos, percebe que Arel já havia desaparecido. Mesmo gritando que não desistiria, ele não olha para trás. Enquanto continua sua busca pelo endereço indicado na carta, a garota o encontra novamente. Arel diz que seria melhor ela procurar alguém que de fato aceitasse a proposta. Ela insiste, dizendo que ao menos deveria mostrar a ele sua guilda, já que ficava perto, e talvez mudasse de ideia ao ver. Arel a acompanha sem entusiasmo, mas ao se deparar com o enorme prédio, não consegue esconder o quanto ficou impressionado. A jovem o recorda de que, apesar de sua situação atual, eram uma guilda famosa. Curioso, Arel pergunta por que possuíam tão poucos membros. Ela admite com certa tristeza que agora não passavam de uma sombra do que já foram, e que, embora ainda conhecidos, eram considerados a guilda mais fraca. Mesmo assim, garante que voltariam ao auge quando o Rei da Espada Dupla assumisse a liderança, pois a presa do dragão era imortal. Arel para, pensativo. Recorda-se de quando sua mãe mencionou que a guilda de seu pai fora liderada por um Rei da Espada Dupla, que a batizara com o nome de uma de suas habilidades, Presa de Dragão. Isso só poderia significar que aquela era a guilda que ele procurava. Sem hesitar, decide entrar para confirmar por si mesmo. A jovem, que se apresenta como Lilia, pede que ele se acomode. Mas, de repente, um homem surge com uma garrafa de álcool nas mãos. Para surpresa de Arel, ele era o pai de Lilia. Ela imediatamente o repreende, lembrando-o de que o médico o havia proibido de beber. Contudo, Arel percebe que aquele homem era o lendário Rei das Espadas Duplas, embora faltasse seu braço direito. O homem, com um olhar cansado, manda que ela não se preocupe e afirma que a guilda está condenada, não valendo o esforço de ninguém se unir a eles. Sai sem dar chance para a resposta. Lilia suspira e explica a Arel que seu pai já foi um dos 2 maiores espadachins de Bresk, mas desde que perdera o braço, mergulhara na bebida e abandonara a vida de guerreiro. Ela teme que isso faça Arel desistir de vez. No entanto, para sua surpresa, ele demonstra interesse. Afinal,
Arel sabe que não tem opção de entrar em outra guilda, mesmo que quisesse. Animada, Lilia lhe entrega novamente o contrato, e desta vez ele aceita, assinando-o e selando o acordo. Mas quando ela descobre que ele não tem classe, seu sorriso se desfaz. Lilia segura o facão e, encarando-o com expressão ameaçadora, diz que se ele quiser continuar vivo, deve aceitar o contrato imediatamente. Arel pergunta a razão, e ela explica que todo membro precisa ter ao menos habilidades básicas em alguma classe, como espadachim ou cavaleiro. Ele finge não entender, o que a deixa ainda mais nervosa. Ela explode, afirmando que ele se mostrou tão confiante que nunca imaginou que fosse sem classe. Os gritos chamam atenção, e uma segunda garota surge. Seu nome é Rainer. Ela pergunta o que está acontecendo, e Lilia corre até ela em lágrimas, relatando o caso. Ao saber que o recém-chegado não tem classe, Rainer o reconhece de imediato. Arel, confuso, não sabe de quem ela fala. Então, Rainer explica que são da mesma vila e que já treinaram juntos. Ele insiste que jamais a viu, afirmando que se lembraria de alguém tão bonita. O rosto de Rainer cora, mas ao ouvir isso, Arel recorda-se da ruiva com quem treinara no passado. Rainer esclarece que, na verdade, os Evans tinham apenas uma filha e que ela era justamente aquela pessoa. Arel finalmente percebe que o jovem com quem duelava tantas vezes era na verdade uma garota. Ele pede desculpas, dizendo que jamais teria imaginado isso. Rainer compreende a confusão, já que agora seu cabelo longo mudava bastante sua aparência. Arel, olhando para baixo, comenta que não apenas o cabelo havia crescido. Ela ignora a provocação, desviando o olhar. Lilia, que observava, reconhece que Arel é o mesmo rapaz sem classe que Rainer mencionara, aquele que ela nunca conseguiu vencer em combate. Rainer garante que, desta vez, não perderá, pois treinou duro por 5 anos. Vendo a oportunidade perfeita, Rainer o desafia para uma luta no campo de treino. Arel, que nunca recusa um combate, aceita de imediato. Lilia, ainda desconfiada, pede que Rainer não exagere. Quando o duelo começa, Rainer ataca com o corte da lâmina gêmea, técnica que já havia usado anos atrás. Arel ergue a guarda, acreditando que conseguiria anulá-la com sua própria versão. No entanto, o golpe ainda o atinge. Rainer o adverte que ele baixou a guarda e revela que se tornou mais forte. Ela finca a espada no chão e explica que sua arma pesa 5 vezes mais que uma espada comum. Por isso, ele não pode vencê-la apenas replicando a técnica. Sua classe de espadachim impotente lhe concedeu a habilidade Força Bruta, aumentando o poder de seus ataques sem sacrificar a velocidade. Arel admite que ela treinou muito e que é impressionante manter tal rapidez com tamanha força, mas questiona se foi sábio contar o segredo, já que agora ele conhecia a origem do poder dela. Rainer diz que não vê problema, pois isso lhe dá vantagem. Arel afirma que, se essa era sua velocidade máxima, não precisaria mais receber golpes. Rainer, confiante, avança com força total, acreditando ter uma abertura para finalizar, mas quando pensa ter vencido, percebe que Arel desapareceu e a atacou por trás. Confusa, ela insiste que sua espada deveria tê-lo atingido. Arel explica que ela também baixou a guarda e que o que viu foi apenas uma sombra, uma habilidade de velocidade extrema. Rainer se espanta, alegando que tal técnica pertence apenas a classes supremas. Enquanto tenta atingi-lo, seus golpes passam apenas por imagens residuais. Arel aproveita e acerta outro ataque, mas nota que a proteção divina dela permanece intacta. Rainer sorri e diz que guerreiros poderosos também possuem a habilidade Exterminador, tornando cortes ineficazes. Sabendo disso, Arel usa a técnica Contra-Domínio, herança da classe Princesa da Espada de sua mãe, derrotando Rainer com um único golpe. Lilia anuncia sua vitória. Arel percebe a frustração no olhar de Rainer. Ela admite que ele se tornou mais forte, mas sua voz vacila ao segurar as lágrimas. Lilia lhe oferece água benta, mas Rainer, perturbada, insiste que não está chorando e foge, gritando de raiva. Seus ecos distantes confirmam a dor de ter perdido, apesar de 5 anos de esforço. Deixando os pensamentos de lado, Lilia se acomoda ao lado de Arel e o sorriso que havia desaparecido volta a surgir quando ela o recebe oficialmente na guilda presa do dragão, afirmando que todos ficariam contentes em tê-lo com eles. Arel observa a mudança repentina no comportamento dela e comenta sobre a atitude contraditória, mas Lily simplesmente age como se nada tivesse acontecido, declarando que sempre confiou nele desde o começo.
Arel percebe claramente a falsidade, porém decide não discutir e, em vez disso, questiona o motivo de ela ter mencionado que a guilda estava totalmente falida. Lilia, um pouco sem jeito, admite que a situação financeira realmente é péssima, mas explica que haverá uma competição entre guildas na semana seguinte. Se conseguirem vencer, poderão pagar as dívidas e ainda sobrar algum dinheiro, mas para isso precisam de no mínimo 3 participantes. Arel observa que é surpreendente Heyer ter continuado na guilda, mesmo diante de tantas dificuldades. Lily então conta que, quando era mais nova, várias guildas a rejeitaram, mas desde o momento em que o pai a trouxe para a presa do dragão, ela decidiu permanecer fiel a esse lugar. Depois de ouvir isso, Arel responde que não há motivo para preocupação, bastaria garantir a vitória na competição. Lily, no entanto, continua apreensiva e lembra que os 3 enfrentarão um grupo de 5 adversários, sem sequer conhecer a real força que terão de desafiar. Apesar do perigo evidente, Arel comenta que aquilo parece interessante, pois seu desejo é lutar contra inimigos fortes para melhorar cada vez mais suas próprias técnicas, sendo essa a verdadeira razão de ter escolhido estar ali. Assim se encerra o capítulo 2. Ao despertar na manhã seguinte, Arel sentiu uma alegria genuína percorrer o corpo, pois agora fazia parte da mesma guilda que um dia havia pertencido à sua mãe. O sol atravessava as cortinas da pequena janela, iluminando o quarto e lembrando-o de que um novo capítulo estava prestes a começar. Quando chegou à sala de reuniões, sua amiga o cumprimentou com um sorriso curioso e perguntou se ele havia dormido bem. Ele respondeu satisfeito, comentando que fazia muito tempo que não dormia em uma cama de verdade e que, por isso, havia descansado profundamente, como uma criança que não tinha preocupações. Por dentro, pensava o quanto aquela sensação de conforto era rara para alguém acostumado a dormir no chão frio das estalagens. Ao virar o olhar para o lado, percebeu que Raina ainda o encarava com um semblante sério e distante, guardando o rancor da derrota que sofrera no dia anterior. Lilia, que observava os dois em silêncio, percebeu a tensão e pediu com firmeza que prestassem atenção. Ela tinha algo importante a anunciar e não queria interrupções. Com um tom de empolgação contido, contou que a Dragon Fang finalmente havia conseguido 3 integrantes, o número mínimo exigido para batalhas em equipe, e que, portanto, iriam participar do torneio de guildas que aconteceria no fim de semana. Arel escutava com interesse, imaginando o quanto aquilo significava para todos. Em seus pensamentos, acreditava que, se conseguissem vencer, ganhariam recursos o bastante para manter a guilda viva por muito mais tempo. O torneio, explicou Lilia, seria em formato de eliminação direta, com batalhas de 1 contra 1, até que uma das equipes perdesse todos os membros. Mesmo que o limite máximo de integrantes fosse 5, eles precisariam lutar apenas com 3, dando tudo o que tinham. Raina cruzou os braços, demonstrando preocupação, e disse que seria uma tarefa difícil, mas que não havia escolha se não lutar com todo o esforço possível. Lilia tentou animá-los, explicando que era raro enfrentar espadachins de rank A logo de início, e que em sua equipe havia 2 espadachins de rank B. Arel franziu a testa, confuso com aquelas classificações. Raina notou a dúvida e decidiu explicar pacientemente. Disse que existiam 4 categorias principais, e que entre os 500 espadachins de Brécia, apenas 20 haviam alcançado o rank A. Rainer e Lilia eram classificados como rank B, o que significava que possuíam força e técnica acima da média. Considerando que Arel havia derrotado Rainer, suas habilidades certamente se aproximavam desse mesmo nível. Se não enfrentarmos um rank A, venceremos sem dificuldade, pensava Raina, tentando se convencer. Lilia, animada, lembrou que o chaveamento do torneio já estava disponível no Coliseu e sugeriu que fossem conferir seus oponentes. Saiu apressada, ansiosa por novidades. Pouco depois, Raina afastou-se de Arel, dizendo que iria treinar. Ele a chamou, perguntando por que estava indo embora, mas ela respondeu friamente que não o tratasse como amigo. Arel apenas observou, pensativo. Lembrou-se de que Reina era uma Power Bladesman e possuía a habilidade Guts, algo que fortalecia sua proteção divina e prolongava sua resistência. Ele achava aquilo fascinante e desejava aprender também. Determinando-se, aproximou-se da garota e perguntou se ela poderia golpeá-lo com a espada. Reina o olhou surpresa, sem entender se aquilo era uma piada. Recusou de imediato, mas ele insistiu, afirmando que era uma boa chance de treinarem juntos e fortalecerem a confiança mútua.
Ela corou levemente, sem compreender direito o que ele queria dizer, interpretando tudo de maneira errada. Arrow percebeu o mal-entendido e explicou calmamente que desejava apanhar para despertar a habilidade Guts. Pensava que coragem era suportar um golpe sem se deixar abater, e que treinar sem sua proteção divina ativa o ajudaria a dominar aquela técnica. Reyna, ainda desconfiada, lembrou que habilidades eram bênçãos concedidas pela deusa. Arrow, curioso, quis saber como ela podia afirmar isso com tanta certeza. Perguntou se ela já havia visto o poder de seu Twin Blade Slice ou a sua Shaskill. Intrigada, ela o levou ao campo de treinamento e entregou-lhe uma espada que pesava 5 vezes mais do que uma normal. Queria provar que ele não conseguiria sequer erguê-la, mas, para sua surpresa, ele a segurou com firmeza e começou a manuseá-la com naturalidade. Espantada, Reyna perguntou como ele conseguia lidar com aquela arma sem possuir a habilidade de força bruta. Com um sorriso tranquilo, Arel respondeu que possuía mais do que simples força. Disse que Shadow e Twin Blade Slice eram técnicas que havia adquirido com treino constante, praticando todos os dias sem desistir. Reyna, ouvindo aquilo, refletiu em silêncio. Pensou que talvez o esforço tivesse mais valor do que imaginava. Por um instante, questionou se talento realmente superava a dedicação. Com um olhar mais suave, admitiu que Arel tinha razão. Se o esforço não tivesse valor, ela jamais teria se tornado uma espadachim tão habilidosa. Determinada, declarou que iria ajudá-lo com o treinamento especial, mas deixou claro que não pegaria leve. Arel aceitou sem hesitar, feliz por treinar com alguém tão forte e honesta. Enquanto os dois se enfrentavam, o som das espadas ecoava pelo campo, até que Lilia surgiu de repente, trazendo um semblante preocupado. Informou que haviam sido pareados contra a guilda mais poderosa da atualidade, a Black Blade. Eles tinham 8 espadachins de rank A. Reyna e Arel se entreolharam, surpresos. Lilia continuou dizendo que o líder da guilda, Georg, era tão frio quanto uma serpente e que faria de tudo para eliminá-los. Mesmo assim, não havia como recuar. Precisariam lutar como uma verdadeira equipe, unidos de corpo e alma. Ao olhar para o chão, Lilia viu Arel desmaiado após o treino exaustivo. Reyna explicou que fazia parte do treinamento, mas Lilia não acreditou e achou que ela estivesse apenas descontando a raiva no novato. Minutos depois, Arel abriu os olhos e, em vez de reclamar, disse que estava morrendo de fome. Lilia e Reyna ficaram impressionadas por ele ainda pensar em comida depois de levar tantos golpes. Os dias passaram rapidamente e enfim chegou o dia do torneio de guildas. O Coliseu estava lotado e o confronto mais aguardado era Dragon Fang contra Black Blade. O público murmurava empolgado, pois fazia anos que não viam a antiga guilda de Arel competir. Muitos acreditavam que ela já tivesse desaparecido. Era um duelo entre o passado e o presente, e quase todos apostavam na vitória da Black Blade. Lilia, irritada, quis tirar satisfação, mas Reyna a segurou pelo braço, pedindo que não criasse confusão. Curioso, Arel perguntou se era verdade que podiam apostar nas batalhas. Reyna confirmou, dizendo que todas as lutas realizadas no Coliseu permitiam apostas. Lilia explicou que as chances de vitória deles eram de 1 em 20, mas, se ganhassem, poderiam ficar ricos. Ainda assim, ela sabia que, se perdessem, seria o fim da Dragon Fang. Sem o prêmio em dinheiro, a guilda não sobreviveria. Arel ficou surpreso ao saber que Lilia havia feito um empréstimo e apostado tudo neles, usando a própria guilda como garantia. Se perdessem, iriam à falência. De repente, um homem aproximou-se com um sorriso frio, elogiando a coragem de Lilia. Disse que admirava o esforço dela em tentar sustentar a guilda do pai, mas zombou ao comentar que ela havia recrutado um membro sem classe. Lilia ficou furiosa e quis saber o que ele fazia ali. Georg respondeu de forma despreocupada, dizendo que apenas viera torcer por eles. Arel o observou com desconfiança e perguntou a Lilia se aquele era o homem de quem ela falara antes. Ela confirmou, dizendo que ele era o líder da Black Blade. Georg revelou, com ironia, que usara sua influência para garantir que as duas guildas se enfrentassem logo na primeira rodada. Lilia percebeu sua intenção e entendeu que tudo havia sido planejado para eliminá-los cedo. Ele fingia inocência, afirmando que aquele confronto seria interessante, uma verdadeira batalha entre o antigo e o novo. Disse ainda que, se a Dragon Fang vencesse, poderia lucrar muito, embora duvidasse que fossem capazes de derrotar espadachins de rank A. Lilia respondeu com confiança que venceriam, mas Georg apenas sorriu e se afastou, deixando claro que queria vê-los fracassar.
Arel observou o homem se retirar e pensou que ele não desejava ajudar em nada. Reyna concordou, dizendo que o verdadeiro objetivo dele era acabar com eles de uma vez. Pouco tempo depois, o torneio teve início. A luta principal era entre Black Blade e Dragon Fang, e todos aguardavam ansiosos. Arel perguntou se o time inimigo estava pegando leve, já que o líder não participaria. Lilia riu e pediu que ele não fosse ingênuo, dizendo que todos os membros eram de Rank A e que aquela formação era ainda mais perigosa que o normal. Mesmo diante do perigo, Arel sentia um tipo de empolgação crescer dentro dele. Achava interessante poder ver tantas habilidades diferentes em ação e em seu íntimo desejava mostrar o quanto havia evoluído. Lilia, firme e atenta, pediu que ele se concentrasse, pois o verdadeiro desafio da Dragon Fang estava prestes a começar e não havia mais espaço para hesitação. A primeira luta começou e Arel foi chamado pelo público como o Grande Sem Classe. Todos ao redor se perguntavam como alguém sem classe poderia sequer disputar um torneio desse nível. Ele, por sua vez, pensava sobre o quão estranho era enfrentar um Rank A sem possuir classificação alguma. De repente, um adversário extremamente rápido avançou e atingiu seu estômago com a espada. Sem hesitar, Arel usou o golpe de sombra para se esquivar. Tentou novamente, repetindo a técnica, e desta vez criou clones adicionais. Movendo-se com precisão e agilidade, desviou facilmente e conseguiu acertar o estômago do jovem o suficiente para desmaiá-lo. A vitória na primeira luta veio de forma surpreendentemente simples. Arel explicou mais tarde que sua mãe costumava usar 5 clones ao mesmo tempo, o que justificava a facilidade com que ele vencera. Reyna, chocada, mal conseguia acreditar que Arel tivesse derrotado um espadachim de Rank A com tanta naturalidade. Ele, por sua vez, percebeu que ainda não conseguira replicar completamente o impulso crítico do adversário e sabia que precisaria de mais prática para dominar essa habilidade. A plateia, intrigada, questionava se Arel realmente não possuía nenhuma classe. Até os membros da guilda rival ficaram boquiabertos com a forma como ele havia vencido. Sem perder tempo, a próxima luta começou. Um jovem investiu com 2 espadas, mas Arel desviou com facilidade e, usando seu golpe duplo, derrubou outro Rank A. O terceiro competidor entrou em cena pouco depois, e Arel, com movimentos precisos, conseguiu derrotá-lo também. Reyna continuava em estado de choque, impressionada com a rapidez com que Arel eliminava os adversários. Lilia, por outro lado, sonhava que ele pudesse vencer sozinho todas as partidas. Ela comentou entre dentes que não queria lutar. Reyna perguntou o motivo, e Lilia explicou que sabia que não conseguiria enfrentar pessoas tão fortes quanto Arel. Então, apareceu o quarto oponente, desta vez portando um escudo. Mesmo atacando com toda a sua força, Arel não conseguiu derrotá-lo imediatamente. O homem, irritado, argumentou que não podia ser um sem classe. Ele disse que adversários fortes com escudos não eram fáceis de derrotar. Arel respondeu que reconhecia a dificuldade, mas continuou atacando com determinação, recusando elogios. Durante a investida, conseguiu bloquear com um chute, uma técnica que sua mãe havia desenvolvido e sofrido para aprender. O oponente pareceu reconhecê-la de algum lugar. Arel explicou que imitara o movimento de um competidor anterior, mas que o ângulo do quadril e do pé ainda não estava perfeito. Com um novo chute bem aplicado, causou dor suficiente para desequilibrar o adversário. Apesar de algumas habilidades exigirem anos de prática, Arel demonstrou que algumas podiam ser reproduzidas rapidamente após observação atenta. Ele pegou o escudo do inimigo e rapidamente copiou sua técnica, vencendo mais uma vez. O público ficou atônito com sua força e agilidade, impressionado pelo domínio completo da luta. Restava apenas o último adversário. Muitos começaram a questionar se Arel realmente poderia ser um sem classe. Alguns chegaram a pedir sua desqualificação. Uma mulher, porém, pediu que esperassem, e para provar que ele realmente não possuía classe, mostrou evidências aos presentes. Logo, a plateia começou a torcer por ele. Lilia estava radiante, feliz, e pensava que deveria ter usado todas as joias de seu pai para apostar ainda mais e garantir um prêmio maior. Reyna, surpresa com o desempenho de Arel, refletiu sobre qual tipo de treinamento ele havia realizado nos últimos 5 anos que passaram sem se ver. Lilia lembrou que precisaria resolver algumas papeladas importantes assim que a luta terminasse. Reyna comentou que comemorar agora seria precipitado, já que ainda havia um oponente restante.
Lilia, no entanto, respondeu que não se tratava de festa, mas sim de ir atrás de uma certidão de casamento. Ela sabia que não podia deixar aquela oportunidade escapar. O último competidor finalmente subiu ao palco. Arel avaliou o jovem e percebeu que ele empunhava uma lâmina curva, identificando rapidamente como uma katana rara. O rapaz era um espadachim do Oriente, algo que as garotas jamais tinham visto antes. Lilia não sabia que enfrentariam alguém de tão alto nível. Arel sentiu perigo antes mesmo de o oponente sacar a espada. Sabia que aproximar-se seria arriscado, mas entendeu que ataques comuns não seriam suficientes e que o plano do adversário provavelmente era atraí-lo e eliminar com um golpe letal. Ele se aproximou, e o jovem perguntou se Arel estava cavando a própria cova. Calmamente, respondeu que não tinha alternativa, mas queria aprender a habilidade máxima do rival. O adversário, no entanto, alertou que seria impossível, que qualquer tentativa de ativar sua técnica poderia ser fatal. Arel entendeu que atacar primeiro era a única chance. Surpreendendo o oponente, surgiu por trás dele e, com uma série de golpes precisos, conseguiu derrotá-lo. Raina e Lilia ficaram completamente impressionadas. Aquela técnica era conhecida como a Suprema da Princesa da Espada. O público reagiu com fúria, exigindo que o dinheiro das apostas fosse devolvido. Ao sair do palco, Lilia tentou abraçar Arel, mas ele se esquivou. Raina também aguardava por um abraço, mas o garoto pediu que ela retirasse a armadura antes. Ela ficou confusa, e ele disse apenas para deixar quieto. Nas arquibancadas, Georg observava, furioso e determinado a se vingar de Arel de alguma forma, encerrando assim o terceiro episódio. No fim, a plateia permanecia em silêncio, boquiaberta com a força e habilidade do jovem, ansiosa pelo que ainda estava por vir. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. A cena muda para todos eles comemorando. Lilia queria se casar com Arel, mas ele não demonstrava o mesmo desejo pela garota. Em seus pensamentos, dizia que, se fosse para se casar, preferiria alguém com o mesmo encanto e presença de Raina. Ao ouvir isso, Raina corou e começou a chamá-lo de idiota, pedindo que parasse de dizer tais bobagens. Arel, curioso, quis saber o motivo de ela achar que estava mentindo. Ela se lembrava de quando haviam se conhecido e sido confundida com um menino. Pensava que não possuía nenhum encanto feminino, mas, ao olhar para si mesma, notou que suas formas eram marcantes e que havia, sim, diversos traços femininos em seu corpo. Mesmo assim, queria se tornar uma espadachim poderosa e não tinha tempo para distrações românticas. Lilia, ao observar, percebeu que Raina não fazia ideia do poder que possuía e decidiu usar suas próprias armas para conquistar Arel. Começou a se aproximar dele de modo provocante, o que fez Raina considerar aquilo indecente. Lilia respondeu que não estava fazendo nada demais, apenas ajudando um amigo. Arel comentou que preferia que fosse Raina quem o tocasse, e essa frase deixou Lilia profundamente abalada. A cena muda para o treino entre os dois. A garota perguntou se ele já não havia apanhado o bastante, mas Arel respondeu que ainda queria mais. Pensava que, para dominar uma habilidade, precisava antes entender como ela funcionava. Sabia que, para aperfeiçoar suas técnicas, seria essencial ter uma aliada ao seu lado. De repente, o pai de Lilia apareceu, irritado com o barulho naquela manhã. Supôs que os dois estavam frustrados por terem perdido alguma luta, mas Lilia respondeu orgulhosa que haviam derrotado o Black Blade mais cedo. O homem duvidou e achou impossível. Lilia insistiu que era verdade, mas ele acreditava que os adversários deviam ter sido os piores alunos. Ela então completou dizendo que haviam enfrentado todos os Rank A da guilda. O pai ficou espantado e ainda relutava em acreditar. A garota explicou que Arel havia vencido todos sozinho, sem ajuda alguma. Olhando para o rapaz, o homem se perguntou se ele era realmente tão forte. Lilia afirmou que Arel poderia restaurar a reputação da guilda, mas o pai mandou que ela parasse de sonhar. Disse que o grupo estava acabado e que logo Arel seria recrutado por uma guilda mais poderosa. Mesmo assim, ela insistiu que se casaria com ele para garantir recursos eternos para a guilda. Arel respondeu que jamais dissera isso. O pai pediu que parassem com ilusões, mas Arel, em tom firme, comentou que Lilia podia ser ingênua, porém nunca desistia, ao contrário dele. Disse ainda que o homem parecia incapaz de empunhar uma espada. Furioso, o pai o agarrou pelo colarinho e retrucou que ele não fazia ideia do que significava perder tudo. Revelou que, como antigo rei das espadas, havia perdido a maioria das suas habilidades.
Arel respondeu friamente que realmente não compreendia. Afinal, era apenas um sem classe e sem poder. Logo depois, o homem o soltou e se retirou. Arel notou a força que ele ainda possuía e pensou que era um desperdício. Lilia agradeceu pelas palavras que o rapaz havia dirigido a seu pai, enquanto Raina comentou que ele era alguém notável, apenas desmotivado, e que, quando recuperasse o ânimo, voltaria a lutar. Arel concordou, ansioso para ver o homem em ação novamente, pois ainda era o rei das espadas. Lilia sugeriu que poderiam testar suas habilidades nas masmorras, e Arel decidiu que queria conhecer o local. Raina também mostrou interesse, dizendo que desejava participar da Copa de Espada Divina. Arel perguntou o que era aquilo, e Raina riu discretamente pensando em como ele era desinformado. Explicou que era um torneio em que apenas o guerreiro mais forte saía vitorioso. Lilia então lhe entregou um formulário para inscrição, mas Arel o rasgou logo em seguida. Raina quis saber o motivo, e ele respondeu que parecia mais um contrato de casamento. Logo depois, aplicou um mata-leão nela de brincadeira. Enquanto isso, o pai de Lilia observava tudo e soube que o grupo estava se dirigindo à masmorra. Viu nisso a oportunidade perfeita para se vingar e planejou eliminar todos, fazendo parecer um acidente. No dia seguinte, Lilia entrou cedo no quarto de Arel, planejando dar-lhe um beijo e selar o suposto casamento. Arel acordou no instante certo e empurrou seu rosto para longe. Ela protestou, dizendo que não devia agir assim com uma dama, mas ele sabia que ela era uma verdadeira pervertida. Lilia não compreendia o motivo de tamanha rejeição. Pensava que qualquer homem gostaria de ter uma garota bonita em sua cama. Arel, no entanto, a amarrou para que pagasse pelo que tentara fazer. Em seguida, bateu na porta do quarto de Raina e pediu permissão para entrar. Dentro, encontrou a jovem sonhando com o pai, desejando ser forte como ele. Arel passou a mão suavemente em sua cabeça, percebendo o quanto ela o admirava. Mais tarde, todos seguiram rumo à masmorra. Raina explicou a Arel que havia um círculo de teletransporte que enviava as pessoas para dentro. Havia vários níveis, chegando até o 14º, mas o transporte os levava conforme o nível de cada um. Arel gostaria de enfrentar monstros poderosos, mas percebeu que, por enquanto, isso não seria possível. Lilia o tranquilizou, garantindo que poderiam descer rapidamente com a ajuda das duas. Perguntou se Raina também queria ir, mas sem resposta, puxou Arel pelo braço, dizendo que encontrariam um lugar calmo para ficarem a sós. Arel se virou e disse que preferia que Raina também fosse, e ela concordou. Dentro do local, encontraram um cavaleiro. Quando o inimigo atacou, Arel bloqueou o golpe e logo percebeu a velocidade surpreendente daquela armadura. Lutou com intensidade e, ao decapitar o oponente, acreditou que havia terminado. Porém, a armadura continuou de pé e voltou a atacá-lo. Junto de Raina, conseguiram derrotá-la com facilidade. Ela sugeriu que partissem logo, já que a criatura parecia capaz de reviver. Arel pensou que, na volta, poderia ser um bom desafio. Perguntou a Lilia de qual classe fazia parte, e ela respondeu que era espadachim. Mais adiante, encontraram um garoto ferido e perguntaram o que havia acontecido. Ele disse que tinham enfrentado um monstro poderoso e estavam em apuros. Quando perguntaram por que não usaram o teleporte, ele explicou que não houve tempo. Lilia não queria ajudar sem receber algo em troca, já que a guilda estava falida. O garoto, esperto, lembrou que ela era a mesma que havia aparecido em uma revista. Envergonhada, Lilia confirmou, dizendo que era uma das espadachins mais belas. Ele, entretanto, respondeu que a publicação mencionava os espadachins mais fracos, deixando-a furiosa com as mentiras espalhadas. Irritado, o rapaz percebeu que não teria ajuda e ofereceu dinheiro, o que Lilia aceitou de imediato. Arel se aproximou e notou que o garoto estava muito ferido, sugerindo chamar alguém para ajudá-lo. Lilia, satisfeita com a quantia recebida, decidiu segui-lo, pensando em obter mais recompensas. Arel percebeu que o menino sangrava demais e suspeitou que fingia sua condição. Resolveu observá-lo para ver o que faria. Ao chegarem a uma parede, o garoto comentou que havia uma sala secreta. Lá dentro, encontraram muito sangue, mas nenhum aliado. Quando Lilia pegou uma moeda sem perceber, ativou uma armadilha, e todos foram levados para uma sala escura e isolada. Olhando ao redor, Raina percebeu que estavam no 14º andar, o ponto mais profundo da masmorra. Arel também observou e notou que realmente não havia ninguém por perto, concluindo que caíram em uma armadilha. O garoto ficou furioso, pensando no motivo de aquilo estar acontecendo com ele, já que o plano era apenas atrair todos para aquele andar sem precisar acompanhá-los.
Lilia exigiu que ele contasse tudo o que sabia, mas, ao tentar se aproximar, acabou deixando a moeda escapar para longe. Nesse instante, uma intensa luz surgiu no centro do salão, iluminando o local de maneira quase cegante. Antes que pudessem reagir, um mestre da espada surgiu diante deles, emanando uma energia assustadora. Todos ficaram paralisados ao sentir a força daquele ser, reconhecendo que estavam diante do monstro do último andar. As garotas se perguntavam como era possível que um golpe tivesse atravessado tamanha distância. De repente, Arel foi atingido por um ataque e lançado para longe, mas conseguiu erguer sua proteção a tempo, evitando ferimentos graves. Assim que tentou contra-atacar, percebeu que a criatura desviava com facilidade e se movia com a precisão de um ser supremo. Decidido a enfrentá-la, Arel avançou sem hesitar, e os dois começaram uma intensa troca de golpes. Cada movimento do garoto era calculado, refletindo anos de prática e refinamento. Enquanto lutava, flashes de lembranças vieram à sua mente. Lembranças de quando sua mãe o treinava sem piedade. Ela o fazia lutar mesmo sob enorme pressão, nunca demonstrando compaixão. Aquele dia havia terminado com ele completamente exausto, mas também mais forte. Voltando ao presente, Arel percebeu que o monstro utilizava o mesmo tipo de golpe de sua mãe, o que o fez reagir de forma instintiva. Com um movimento rápido, ele pegou a moeda caída e a usou para distrair a visão da besta. Aproveitando a brecha, avançou com velocidade impressionante e apareceu atrás do inimigo. Em um único golpe, certeiro e silencioso, conseguiu derrotá-lo completamente. Lilia comemorou com entusiasmo, chamando-o de seu marido vitorioso e admirando a facilidade com que havia eliminado o inimigo. Arel, ofegante, tomou uma poção para curar as feridas espalhadas por seu corpo. As garotas, ainda surpresas, queriam saber como ele havia conseguido parar um ataque tão devastador. Arel explicou calmamente que devia tudo à sua mãe, que possuía um poder assustador e jamais pegava leve durante os treinos. Pensava que, se tivesse sobrevivido àquele tipo de treinamento, nenhum inimigo seria capaz de derrubá-lo. O feitiço de teletransporte para o retorno foi finalmente ativado, e Lilia pediu ao NPC que acabara de perceber que estava careca por causa do ataque do Deus da Espada que também voltasse com eles. Ela pensava que, no final, o confronto havia deixado Arel satisfeito. Então decidiu permitir que ele passasse pelo bar desta vez, enquanto Rod ainda bebia. Que surpresa incrível! Ao seu redor, Lilia ouviu alguns homens comemorando porque haviam conseguido muito dinheiro apenas por terem capturado alguns idiotas em uma armadilha de teletransporte. Na verdade, esses homens, vindos de alguma vila aleatória, haviam traído a pessoa que capturou o protagonista e ainda zombavam do fato de que Dragonfunk havia chegado ao fim. Rod ouviu toda a conversa e, furioso, destruiu a mesa onde estavam sentados, perguntando o que diabos haviam feito com sua filha. Nesse momento, George apareceu pedindo que ele se acalmasse, mas Rod suspeitou imediatamente que ele tivesse alguma culpa no ocorrido. George apenas queria informar que alguns de seus amigos tinham visto Lilia entrando em uma sala desconhecida e que ela talvez não conseguisse retornar. Roth não podia acreditar que estivesse prestes a perder sua amada filha, mas, de repente, o grupo apareceu, comemorando como se nada tivesse acontecido. George não conseguia acreditar que haviam sobrevivido, e Lilia explicou que o homem aleatório que os capturou confessou tudo, e agora eles já sabiam que ele era o responsável por tudo. George, no entanto, não se importava, já que todo o ocorrido aconteceu dentro da masmorra, e conforme as regras, cada um era responsável por sua própria segurança naquele lugar. Ele refletiu consigo mesmo, reconhecendo que fizera uma boa observação. Então, George se retirou, sentindo-se vitorioso apenas por si mesmo. No entanto, estava amargurado, sem entender como alguns adolescentes conseguiram derrotar um deus da espada. Para piorar, ele ainda havia presenciado a princesa da espada e o rei da espada dupla desaparecerem com o tempo. E justamente quando ele acreditava ser o mais forte da cidade, teve de enfrentar um ninguém sem classe. Simplesmente não conseguia aceitar a situação. Não podia aceitar que aqueles jovens o empurrassem novamente para as sombras. De repente, a espada diante dele afirmou estar imbuída pela aura vingativa de George, prometendo realizar seu desejo com prazer. E assim, meus amigos, termina este 4º episódio.